Obrigada, conselheira. Só quero informar que, por conta do problema que houve ontem aqui no nosso tribunal, a publicação da pauta ela ficou prejudicada, a pauta da próxima dessa quinta-feira. Então, não teremos pauta para quinta-feira, só para já deixar avisada a Vossas Excelências, por conta do problema que houve na questão elétrica aqui do nosso tribunal. Mas haverá nossa sessão normal. Também temos 2 propostas de resolução normativa que está indo para a votação hoje. Então, vamos colocar em votação. Votação? Informação é o que já foi feita a 4ª leitura, hoje é a votação. Que seja lida, por favor, as 2 propostas. Projeto de emenda à Resolução Normativa 002/2003, da relatoria do senhor conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. Altera o quadro demonstrativo da documentação e prazos exigidos pela Resolução Normativa número 002/2003, de 3 de abril de 2003, calendário de obrigações dos gestores públicos. Projeto de resolução normativa da relatoria da excelentíssima senhora presidente, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. Atualiza valores de diárias a serem concedidas aos servidores e da hora-aula na Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Então, são essas 2, senhores conselheiros, que iremos colocar em votação. Está em votação, conselheiro Otávio. De acordo, conselheiro. Conselheiro Anselmo. Hoje já é a quinta Leitura. né? De acordo e com relação a essa resolução que apenas acrescenta, adiciona alguns termos ao calendário de obrigações, é importante destacar que o tribunal aqui apenas reconhece a praxe adotada, os procedimentos, as sanções que o tribunal vem aplicando pelo não envio de documentações correlatos ou tido como acessórios relativos aos termos contratos e assemelhados, que eu queria que fizesse esse restrito, e em função disso é que eu estou votando favoravelmente a alteração. Conselheiro Fernando. De acordo com as duas resoluções. Conselheira substituta, Ana Raquel. Também de acordo com as 2 resoluções, senhora presidente. Então, aprovadas. Temos também um ato normativo que está indo para a 4ª leitura, que seja feita pela senhora redatora. Projeto de ato normativo da relatoria da excelentíssima senhora conselheira presidente Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. Traz diretrizes quanto à aplicação de recursos públicos para a promoção das festividades juninas no âmbito dos municípios alagoanos. Lida em 4ª leitura. Então, após a leitura, passamos a ordem. Passamos a palavra, senhores conselheiros. Conselheiro Otávio Lessa. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, eu só queria apenas ratificar, porque eu ia fazer uma solicitação hoje à presidência, mas estando com ela aqui ontem, já na verificação da engenharia da CVAL com relação aos danos causados pela água aqui no tribunal, eu já ia solicitar, porque é muito prematuro a gente tomar uma posição definitiva sobre o assunto, até porque objetos relativos ao que nós contratamos na época não se referia talvez a essa penetração de água, mas eu não sou engenheiro para ter essa observação, mas a conselheira presidente já me informou. Ontem já estava os engenheiros da CVAL, quando a gente estivemos aqui junto, e segundo ela, me parece que ela já pediu também o do Conselho Regional de Engenharia, um laudo, pediu do Corpo de Bombeiro com relação o tipo de... por onde até eu acho excelente, essa era a proposta que nós íamos fazer, porque identificando o problema, a gente, na verdade, resolve o problema, que essa é a solução. E, tranquilamente, quem tiver a responsabilidade
vai corrigir, se for o caso da obra, porque todas as obras ela tem pelo menos 5 anos de garantia daquilo. Se não foi, que é um caso visivelmente, não sei na quantidade total, por isso que a engenharia avaliando é importante, se na sua totalidade foi pelas estruturas de vidro e de alumínio que nós temos há 40 anos, que já tinha vazamento todos os anos, eu estou aqui há 15 anos, sempre teve uma penetração de água. Não sei também pelas pedras de mármore, que efetivamente algumas já foram retiradas por necessidade, porque estavam caindo, precisa ser tirada. Isso era uma segunda etapa da previsão de obras, que era a parte toda exterior do prédio, que precisa fazer isso. Essa não precisa, basta você fotografar, você tem 80% dos vidros furados para que passe tubulação de ar-condicionado e tal. Tive uma grande satisfação de ver pelo menos a garagem que enchia meio metro de água. Não teve inundação nenhuma, então foi corrigido isso, e é prematuro eu me pronunciar de uma forma diferente que não aguardar os laudos. Como a conselheira presidente já tomou essas providências, vamos aguardar os laudos, e daí, dando os laudos saindo, a gente possa, aqui no plenário, falar alguma coisa sobre o acontecido. Tá? É só isso, dizer que nesse momento não é preciso a gente, não é justificativo, mas temos um volume de água 4 vezes maior do que o esperado, né? Eu acho que está aí hoje 27 municípios em estado de emergência, com decreto de emergências. Então, é uma situação que o que mais me preocupa não é o tribunal, são as famílias que estão desabrigadas, isso é que me preocupa mais, e da gente de ajudar, e que a gente está tentando fazer com relação às famílias. Aqui vamos aguardar os laudos. Era só isso que eu queria fazer, e aguardar com prudência e atenção por isso. É só isso, presidente. Senhor presidente. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu gostaria também de informar a Vossas Excelências que, como Vossa Excelência falou da pauta de quinta-feira, enfim, uma sessão sem pauta, na verdade, em função da dificuldade da publicação. Eu gostaria também de informar que quinta-feira eu estarei numa viagem do tribunal em Brasília, não estarei aqui presente, justificando já a minha ausência. E um segundo assunto que eu gostaria de trazer, senhora presidente, e acompanhando também essas mobilizações todas que aconteceram no final de semana em função dessa chuva torrencial que assolou o estado de Alagoas, causando prejuízos, desconfortos e problemas estruturais visíveis no estado. Eu acho, senhora presidente, e gostaria de propor aqui nesta corte, que o tribunal também acompanhasse de perto esses problemas dos decretos de emergência e a execução de tais, pois nós tivemos uma catástrofe aqui no estado de Alagoas, me parece que no ano de 2010, e houve também um socorro, 2010, né? A última, né? Isso, onde alguns municípios foram assolados também de forma muito drástica, e inclusive com a presença muito forte de recursos federais para a reconstrução de diversas cidades. E eu vi recentemente também ações de outros órgãos, como o Ministério Público Federal e Estadual, acompanhando e fazendo revisões na distribuição de moradias desses municípios que foram assolados por essa enchente, e essas moradias foram distribuídas de forma, digamos assim, no primeiro momento, pelo menos na denúncia que se fala, de forma um tanto fora dos padrões. Há pessoas que não tinham sido atingidas, dando uma conotação de que poderia ter outro viés que não aquelas pessoas mais necessitadas. Naturalmente, não podemos fazer um juízo de valor antecipado, uma vez que os critérios de distribuição das moradias não se dá tão somente pelas pessoas que foram atingidas pelas enchentes, mas tem pessoas também que se encontram
nos padrões ou na necessidade de ter uma moradia subsidiada, com as pessoas abaixo da linha de pobreza. Outros critérios também contemplam algumas pessoas, mas a denúncia se dá de que tenha sido feita algumas distribuições graciosas, eleitoreiras, enfim, naturalmente eu estou me referindo à denúncia. Então é preciso, senhora presidente, que o Tribunal de Contas também acompanhe trata-se de dinheiros públicos, tem contrapartida do Estado, tem contrapartida em alguns momentos dos próprios municípios. Então é preciso que nós também estejamos juntos dessa investigação que está se estabelecendo, que está sendo concretizada aqui no nosso Estado. Então, eu proponho aqui que o Tribunal esteja também nessa força-tarefa para avaliar essas denúncias que estão aí acontecendo e também, de forma preventiva, nós também estejamos avaliando toda essa situação dessa nova catástrofe que está acontecendo no Estado, com essas inundações que estão aí nas mídias, não só estaduais, mas nacional. Aqui, o Estado de Alagoas realmente sofreu bastante, é preciso naturalmente só bem acompanhar os recursos que virão para atender o efeito dessa catástrofe aqui no nosso Estado. Apenas como sugestão, senhora presidente, para que nós possamos, então, equipar o nosso tribunal para que estejamos juntos nessa investigação e nesse acompanhamento. Muito obrigado. Conselheiro Eu queria só Otávio. me associar, eu acho importante, e em 2010 houve, de certa forma, não assim, bem, Fernando, a sua colocação foi muito, muito boa. Eu acho que como hoje, segundo a imprensa, está saindo os outros, tem 2 municípios, hoje já com decreto, que é Maceió e Marechal, e hoje está saindo os outros 25 no Diário Oficial do Estado. Que eu, com certeza, amanhã no gabinete, ver assim, a ideia, a proposta, que cada um pegasse do seu grupo, aqueles municípios que pertencem ao seu grupo, né, para que possa criar uma forma de verificar isso, porque o volume de recursos realmente eu lembro que em 2010 foram 200 milhões que vieram para Alagoas, entendeu? Então, acho que como houve uma posição da Presidência da República, já está de imediato, acho que sábado estiveram aqui, já com os ministros, eu acho importantíssimo isso. E no nosso gabinete eu vou tentar, agora, depois era unificar, presidente, uma sugestão era depois unificar uma forma de todo mundo, como ver isso, pedir a relação, ir em loco, verificar, entendeu, Fernando? Qual seria a melhor forma de padronizar isso para que a gente pudesse ter um acompanhamento, e sabendo que existe acompanhamento, eu acho que esses discursos posteriores a gente poderia evitar que foi dado, sem a pessoa merecer, aquelas coisas que acontecem normalmente. Era só isso, presidente. Também gostaria de ouvir o conselheiro Anselmo, a conselheira substituta, com relação à sugestão do conselheiro Fernando em fazermos esse acompanhamento. Conselheira Ana Raquel. Senhora presidente, eu acho que é importantíssimo a preocupação do conselheiro Fernando. Acho, inclusive, que para tentar uniformizar uma atuação, poderia até ser uma determinação, alguma coisa do tribunal, como uma resolução que determine o encaminhamento desses processos que sejam, essas despesas que sejam executadas por meio desses decretos, que sejam encaminhados dentro de um prazo, com 5 dias que encaminhem essa documentação. É uma forma de fazer uma análise prévia dessa despesa e não descuidando que depois tem toda a execução dessa despesa, né? Porque são despesas que às vezes o objeto vem mais lá na frente e aí que requer uma verificação in loco, muito provavelmente. Isso. Exatamente. Então, talvez fosse bom um tempo para poder pensar qual a melhor forma de fazer isso, mas a princípio o que eu consigo imaginar seria regulamentar e dar uma decisão única para que não fique a critério de cada relator e que todos os municípios tenham o mesmo tratamento. Conselheiro Anselmo. Senhora presidente, senhor relator, só com relação à distribuição das casas ou com relação a todo o período, contratação de obras emergenciais, aquelas situações? Posso?
Pois não, Excelência. Não, porque, na verdade, o que eu vi, isso é uma matéria recentíssima, é de uma denúncia com relação à distribuição das casas. Outras coisas, naturalmente, é competência do tribunal. Perfeito. Acompanhar, claro. Eu fiz uma referência porque me lembrei da denúncia que eu vi a semana passada com relação à distribuição em um determinado município de casas, né, de forma, digamos, fora dos padrões. E não estou absolutamente, nem vou fazer referência ao município e nem vou fazer referência à denúncia, porque são ilações no primeiro momento. Mas é preciso, então, que nós estejamos juntos com os órgãos competentes para acompanhar. Mas são denúncias formais aqui dentro do tribunal já ou denúncias externas ainda? Não, ações externas, não é do Tribunal de Contas, não. Ainda não chegou no Tribunal de Contas, tá certo. E a gente fazer de ofício, né? Podemos fazer de ofício, claro. A ideia era... Tendo em vista que no tribunal ele detém também essa competência constitucional de acompanhamento, ainda mais havendo envolvimento de recursos estaduais e ou municipais, é uma preocupação válida. Eu aqui sou torcedor que o tribunal tenha fôlego para abarcar isso também. Evidentemente que o tribunal pode mudar de estratégia, de atuar de forma concomitante. O que eu vejo com uma certa preocupação é que, a rigor, a exemplo de processos que deveriam ser a questão mais interessante, mais privilegiada do tribunal, que são os processos de inspeção em conta e de inspeção em loco e prestação de contas, nós temos aí processos há anos com esses relatórios atrasados e que isso acaba, por um lado, complicando a nossa atuação, porque seriam mais procedimentos que viriam e eu sou muito descrente que o tribunal tenha condições de atuar de forma concomitante a esses acontecimentos, assim como foi proposto em 2010 nos casos das enchentes, e até hoje os processos, as situações estão por aí, o tribunal também não veio a tratar do tema com a celeridade desejada, mas o meu aqui em grosso puro, faço loas, e aqui sou torcedor para que o tribunal possa, de forma par e passo, acompanhar essa situação, ainda mais se essas situações se conformarem como denúncias formais aqui dentro dessa Corte de Contas, senhora presidente. Agradeço. Senhora presidente. Conselheira Ana Raquel. Eu concordo com o conselheiro Anselmo que nós temos muitas dificuldades aqui no tribunal, mas que não podemos deixar de nos propor a tomar algumas decisões, principalmente nesses momentos. Então, eu vejo em alguns tribunais de contas, e talvez a gente pudesse utilizar como exemplo num momento como esse, por vezes nas diretorias técnicas são destacadas equipes para atuar especificamente em algum objeto, seja em uma auditoria, seja num objeto específico. E, de repente, seria uma forma de trabalhar que a diretoria pudesse destacar alguns servidores que ficariam a cargo da análise de todos esses processos poderiam ser direcionados e os processos todos não iriam aos relatores, eles identificariam quais os processos que eventualmente tivessem alguma irregularidade e esses processos, sim, seriam instruídos, encaminhados aos relatores. Assim, a gente trataria apenas com aqueles que realmente vale a pena, juntando os demais às prestações de contas, né? Então, é uma forma de trabalhar, de viabilizar, diante das nossas dificuldades, alguma coisa que possa ser efetivada realmente. E aí, esses servidores estando a cargo disso, fica mais fácil, né, de atuar de forma concomitante. E a preocupação maior que eu vejo, esse episódio que foi citado pelo conselheiro Fernando, talvez seja uma coisa que nem seja tão comum, talvez seja, né? Mas eu acho que, mais do que ele, o que eu acho que é um risco maior que o tribunal corre é de serem executadas outras despesas que não têm a ver com a emergência, com base no decreto de emergência, se valendo das facilidades, das possibilidades que são abertas pelo decreto de emergência, executar despesas que não tenham a ver com as causas que foram dadas na emergência, né? Então, eu acho que esse é o ponto principal.
Então, eu acho que é pertinente e eu acho que pode ser discutida a presidência junto com os técnicos uma forma que possa viabilizar essa fiscalização. Após ser ouvido todos os conselheiros, eu levarei, como estou no exercício da presidência, a proposta à conselheira presidente. Sem dúvida que, como já colocou aqui todos os conselheiros, nós temos a nossa obrigação constitucional, que é acompanhar os decretos emergenciais, e a partir daí veremos qual a outra forma de acompanharmos também a execução, todo o trâmite que ocorre durante esse período. Então, levarei a senhora presidente e eu acho que a proposta virá da melhor forma possível. Então, continuando a facultar a palavra, na hora do expediente, não havendo quem queira se usa da mesma, passamos à ordem do dia para relatar o conselheiro Otávio Lessa. Senhora presidente, tratava-se de um objeto só, mas 3 processos, e eu analisando, e tinha uma jurisprudência aqui que nós estamos verificando, então eu queria tirar de pauta o TC 8482, 2016, o TC 8992 e o TC 2697, todos eles de 2016. Lógico, aí como não vai ter a pauta, vai ter a pauta da próxima terça-feira. Então, que Tá seja. certo? O segundo, qual foi que você listou? O segundo? O segundo é 8992 de 2016. Obrigado, senhor presidente. O conselheiro, então, transferimos já Então para a eu próxima ficaria já terça-feira. próxima terça, tendo em vista não ter, viu, Marcelo? A pauta já fica pautado para a próxima terça. com Então, tenho em mãos 3 processos referentes a sancionamento de multas. Um é oriundo sempre de Fucontas, da Secretaria de Assistência Social de São José da Laje, senhora Juliana de Cássia Mendes Barreto, por não encaminhamento da terceira remessa do SICAP. Foi o Ministério Público, através do seu parecer, a defesa foi apresentada tempestivamente, autuado no processo 1507, após devida anexação do processo originário, seguiram os autos ao Ministério Público, que opinou pela aplicação da multa por ter sido comprovada a inadimplência no envio da informação exigida na Instrução Normativa 02 de 2010. Parecer 940 de 2017. Processo TC 215 de 2013. Secretaria Municipal de Educação de Branquinha, senhor Gervásio José de Almeida Lopes, não encaminhou a 4ª remessa do SICAP. O processo evoluiu ao Ministério Público, que opinou pela aplicação da multa por entender comprovada a inadimplência da obrigação. Parecer 1477 de 2017. E o processo TC 16837, que é do município de Major Isidória, da ex-gestora Maria Santana Mariano Silva Campos, não encaminhou a primeira remessa do SICAP. Os autos evoluíram ao Ministério Público, que opinou pela aplicação da multa por entender configurado o fato gerador da penalidade, e o que a defesa foi insubsistente para afastar a sanção pecuniária aplicada. O parecer foi 5453 de 2016. Em todos os casos aqui citados, estamos com uma aplicando a multa de 100 UPFAL, B, da ciência aos gestores das deliberações e que recolha no prazo fixado de 15 dias após o trânsito julgado do presente acordo. C, pela remessa da direção à direção do Funcontas para a ciência e cumprimento da deliberação do item A, após o trânsito julgado. E D, alertar o gestor que o não pagamento das multas horas aplicadas no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução do título extrajudicial. Como voto, senhora presidente, senhores conselheiros. Com a palavra o Ministério Público, doutor Gustavo. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, eu ratifico os pareceres proferidos nos autos e opino pela aplicação da multa. Em discussão dos processos ora relatados. Em votação, conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, excelência. Conselheiro Fernando. Com o relator. Conselheira substituta Ana Raquel. Com o relator, senhora presidente. Aprovados. É só, presidente, não tem mais pauta para hoje. Pela ordem para relatar o conselheiro Anselmo. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público Especial junto a esta Corte de Contas, excelência, eu tenho uma pauta
com alguns processos, mas ao cabo mesmo, eu só tenho um processo e vou logo aproveitar, vou inverter o ensejo para logo, excelência, retirar de pauta os processos 11.885 de 2013, 6458 de 2014. Na verdade, seriam da relatoria originária, são da relatoria originária do conselheiro Alberto Pires. Como ele não se encontra, eu vou repautá-los. Os processos 4064 de 2017, o processo 4766 de 2009 e o processo 3695 de 2006 eu vou adiar para a próxima sessão, excelência. Sendo assim, me restou o processo 3418 de 2007, uma prestação de contas, o gestor do município de Tanque d'Arca, exercício de 2006, excelências. Aqui a gente faz aquela pré-análise, apesar da diretoria técnica também, que é a competente ter atuado nos atos, o parecer da diretoria técnica foi inconclusivo. E tendo em vista a ausência de documentações essenciais, algumas complementares e até a necessidade do gestor se manifestar em alguns pontos, é necessário, entendo, abrir-lhe o contraditório para que, assim entendendo, utilize-o. Dessa forma, excelência, eu aqui apenas trago voto no sentido de que este pleno, na forma de nossa lei orgânica, ele ou notifique, ou cientifique, ou intime, ou qualquer um desses outros, o senhor Manuel Valente de Lima Neto, para que, querendo, apresente suas razões justificativas no prazo de 15 dias, e os itens aqui estão dispostos, alertá-lo que minha solicitação é em virtude do dever constitucional previsto no artigo 71, inciso 1º, combinado com o 75 da Constituição Republicana de 88. Aqui também, dentro daquela perspectiva mais recente trazida, informar, notificar o atual gestor que, entendo a documentação solicitada, não apresentando justificativas, evidentemente, tendo em vista o dever legal de guarda institucional, não pessoal, que tendo a documentação, que nos envie cópia também, dentro daquele prazo, se possível, encaminhar os autos em meio digital para o gestor, assim como da presente decisão, sobre estar o processo no gabinete do conselheiro para as quaisquer outras medidas que se fizerem necessárias, aqui alertando que, permanecendo o gestor inerte, os autos serão levados a julgamento por este pleno no estado em que se encontrar. É como voto, senhora presidente. Então, após a solicitação do conselheiro Anselmo, para que seja retirada a retirada dos processos e adiamento. Eu informo aqui. Já está sendo foi informado pelo conselheiro. Pela ordem, com a palavra o Ministério Público, doutor Gustavo. Senhora presidente, o Ministério Público opina no mesmo sentido do voto proferido pelo conselheiro Anselmo Brito. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Em votação, conselheiro Fernando. Com relator, senhora. Conselheira Ana Raquel. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com relator. Aprovado. Senhora presidente, a razão da retirada de pauta dos dois primeiros processos já foi explicada, que é a presença, a ausência do conselheiro originário, relator originário. Quanto aos outros 3 processos de adiamento, infelizmente, como ontem faltou luz, nós não tivemos acesso aos documentos que estão aqui nos computadores e no servidor para complementar ou fechar
o voto. É por esse sentido que eu estou não retirando de pauta, mas adiando para quinta-feira. Temos 2 dias aí, tenho certeza que em 2 dias vai estar tudo sanado. É essa a explicação. Obrigado. Eu continuo com a palavra, conselheiro. E sem mais processo pela pauta de hoje. Pela ordem, o conselheiro Fernando. Senhora presidente, senhoras conselheiras, substitutas, senhores conselheiros, senhor Ministério Público, eu trago aqui, senhora presidente, 10 processos de sancionamento de gestores municipais, que eu faço da forma que sempre eu trago, em lista. Qualquer dúvida, o processo se encontra aqui na nossa bancada e sanearemos as mesmas. Processo terceiro de número 12.096/2014, do município de São Luís do Quitunde. O responsável, senhor Edésio de Oliveira Ferreira, presidente da Câmara Municipal daquele município. A aplicação da multa se dá pelo não envio da primeira remessa do SICAP de 2014. Processo terceiro, número 10.261/2014, município de Porto de Pedras. O responsável, senhor Flávio José Barbosa Sarmento, gestor do Fundo Municipal de Educação daquele município. O sancionamento se dá pelo não envio da sexta remessa do SICAP 2013. Processo terceiro, número 18.847/2012, município de Belém, Alagoas. Responsável, a Cidália Vilar da Gama, gestora, à época, do Fundo Municipal de Saúde. A aplicação da multa pelo não envio da quarta remessa de SICAP de 2012. No processo terceiro, de número 16.986/2014, esse do município de São Luís do Quitunde, o responsável, senhor Heraldo Pedro da Silva, prefeito à época daquele município. A aplicação da multa pelo não envio no tempo regular do orçamento, da peça orçamentária de 2013. Processo terceiro, de número 13.473/2014, do município de São Luís do Quitunde. O sancionado, senhor Valdenilson de Barros Araújo, responsável pelo Fundo Municipal de Educação. A multa se dá pelo não envio da primeira remessa do SICAP de 2014. Processo TC de número 1477 de 2015, esse do município do Pilar. O responsável, seu Carlos Alberto Moreira Canuto, prefeito da ocasião. A multa se dá pelo não envio da sexta remessa do SICAP de 2014. Processo terceiro, de número 6260 de 2015, esse do município de Barra de Santo Antônio. A responsável, senhora Janaline de Fátima Passo dos Santos, responsável pelo Instituto de Previdência daquele município, e foi sancionada pelo não envio da sexta remessa do SICAP de 2014. No processo terceiro, de número 18.736 de 2013, do município de Colônia de Leopoldina, responsável, a senhora Vilma Ferreira Barbosa, gestora na ocasião do Fundo Municipal de Assistência Social. A aplicação da multa se dá pelo não envio da primeira remessa do SICAP de 2010. Processo terceiro, de número 950 de 2017, esse do município de Maceió. O responsável, senhor Jurandir Boia Rocha, responsável na ocasião pelo Fundo Municipal de Abastecimento da cidade de Maceió. A aplicação da multa se dá pelo não envio da segunda remessa do SICAP de 2016. E por último, senhora presidente, o processo terceiro, número 15.129 de 2012, esse do município de Santana do Ipanema. Responsável, Renaxiogama Rocha de Araújo, responsável pelo Fundo Municipal de Assistência Social. O sancionamento se deu, ou se dá, pelo não envio da terceira remessa do SICAP de 2012.
nós estamos opinando, senhora presidente, pelo sancionamento do seu patamar mínimo de 100 UPFAL a todos esses sancionados e em sendo acatado essa proposta de voto por este conselheiro neste pleno, e o processo ao cabo sofra a sua tramitação regular, regimental, normal. Assim como o voto, senhora presidente. Com a palavra, o Ministério Público, doutor Gustavo. Senhora presidente, o Ministério Público corrobora os pareceres exerados nos autos e opina pela aplicação da multa. Em discussão, os processos ora relatados pelo conselheiro Fernando. Em votação, conselheira substituta Ana Raquel. Acompanho os votos do relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovados. Senhora presidente, para esta sessão nós não temos mais processos pautados. Pela ordem para relatar, conselheira substituta Ana Raquel. Senhora presidente, senhores conselheiros, doutor membro do Ministério Público de Contas. Senhora presidente, antes de começar, para que eu não esqueça, eu gostaria também de pedir adiamento de um processo para a sessão seguinte. É o processo TC 11.781/2015, pelos mesmos motivos apresentados aqui pelo conselheiro Anselmo. Como ontem teve eletricidade e energia elétrica, não deu para fazer umas correções que ficaram pendentes. E passo para relatar os processos, os outros processos que estão na pauta. Vou começar pelo processo TC 1721/2007. Tratam os autos de processo da prestação de contas do prefeito municipal de Jacuípe, referente ao exercício financeiro de 2006, sob a gestão à época do senhor Amaro Jorge Marques da Silva, em cumprimento ao disposto no artigo 31, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal, artigo 36, parágrafo 1º da Constituição Estadual. A prestação de contas e análise foi encaminhada tempestivamente a este Tribunal de Contas por meio do ofício GPMJ número 29/2007, protocolado em 8 de fevereiro de 2007, em conformidade com o que determina o artigo 51 da Lei Complementar 101 de 2000 e com o prazo previsto na Resolução 2 de 2003 desta Corte de Contas. Encaminhados os autos à Diretoria de Fiscalização, a DEFAFON, foi zerado o relatório 003 de 2011, da lavra do senhor Jairo Afonso de Melo Marques Luz, como demonstram as folhas 199 a 212, concluindo que, sob o ponto de vista técnico-contábil, a presente prestação de contas encontra-se em condições de merecer parecer prévio favorável com ressalvas, excetuando a qualquer tempo o exame da documentação da receita e despesa do município. Os autos de prestação de contas em questão não estão constituídos das peças essenciais exigidas, nos termos do artigo 101 da Lei Federal 4320 de 64, assim como no disposto da Resolução Normativa 2 de 2003, estando ausentes os seguintes documentos: balanço financeiro, relação dos processos licitatórios ocorridos no exercício, inventário geral analítico dos bens imóveis. Foram encaminhados a esta Corte o relatório de gestão fiscal geral, o relatório resumido de execução orçamentária geral, o REU do 6º bimestre e o RGF do 3º quadrimestre. Os demais relatórios não foram enviados a este Tribunal de Contas. Ademais, não encontramos nos autos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, referente ao exercício de 2006, exigência do artigo 165, inciso 2º da Constituição Federal, documento essencial para a verificação da regularidade de toda a gestão orçamentária, financeira e contábil. A prestação de contas ainda foi enviada desacompanhada do relatório do órgão central do Sistema de Controle Interno, em desobediência ao que determina os artigos 34, parágrafo 1º, combinado com o artigo 94 da Lei Orgânica e 150, parágrafo 2º do Regimento Interno desta Corte. A análise se restringiu aos documentos constantes nos autos, já que não consta no processo informação de realização de inspeção in loco no município no exercício de 2006. Esse é o relatório, senhora presidente, e considerando que o Ministério Público de Contas não se manifestou nos autos, eu vou ler todo o processo de forma continuada. Vou tentar, no que eu puder, ser sucinta, mas como apresenta algumas irregularidades, eu vou ter que ler bastante do documento, tá? Com relação ao orçamento, para o exercício de 2006, foi aprovado a receita e despesa no montante de 11.571.000 e na lei houve autorização para a realização de operação de crédito por antecipação de receita, tendo como limite 15% da receita estimada. E também para abertura de créditos adicionais do tipo suplementar até o limite de 80% da despesa fixada.
Da gestão orçamentária. De acordo com o balanço orçamentário, que foi elaborado de forma regular nos termos da Lei 43/20, e do confronto entre a receita arrecadada e a despesa realizada, o demonstrativo apresentou um resultado orçamentário deficitário na ordem de R$ 43.089, o que corresponde a 0,6% do valor da total da receita executada. Em análise do comparativo da receita orçada com a efetivamente arrecadada, observa-se que houve a realização de 6.451.000 aproximadamente, o que equivale a apenas 55% do total previsto na lei orçamentária, traduzindo-se em um déficit de arrecadação na ordem de 5.120.000 aproximadamente, o que corresponde a 44% da receita prevista. Apesar de bastante significativa a diferença entre a previsão e a realização da receita, não há registro de justificativa sobre a frustração da arrecadação em nenhum relatório resumido encaminhado a esta Corte durante o exercício, nem nesta prestação de contas, em desconformidade com o que impõe os artigos 53, parágrafo 2º, inciso 2º e 58 da Lei de Responsabilidade Fiscal. No que tange à execução da despesa, conclui-se que esta alcançou um montante de 6.494.000 aproximadamente, sendo que deste total, 1.284.000.000, de acordo com o que consta na prestação de contas, referem-se a créditos adicionais abertos no exercício, sendo todos do tipo suplementar, com origem de recursos decorrentes de anulação de dotações. No entanto, em uma análise mais apurada do quadro demonstrativo de decretos, onde constam todos os decretos referentes a esses supostos créditos adicionais, verificamos que algumas dessas alterações passam recursos de um órgão para o outro. Assim, não podendo confundir crédito suplementar por anulação de dotações orçamentárias com remanejamento. O crédito suplementar é aquele que reforça dotações previstas na LOA quando se tornam insuficientes, dentro de um mesmo programa, atividade e projeto, enquanto o remanejamento é a substituição de recursos de um órgão para o outro. Nesse contexto, J. Teixeira Machado e Heraldo da Costa Reis ressalta a diferença entre os créditos adicionais e as técnicas de remanejamento na obra A Lei 43/20 comentada, a qual transcrevo a seguir. Há uma profunda diferença entre os créditos adicionais e as técnicas de transposição, remanejamento e transferência de recursos orçamentários. No caso dos créditos adicionais, o fator determinante é a necessidade da existência de recursos. Para as demais alterações, é a reprogramação por repriorização das ações, o motivo que indicará como se materializarão. Nesse contexto, analisando os decretos individuais zerados nos autos, verificamos que das alterações orçamentárias ocorridas no exercício 2006, R$ 760.758,61 referem-se a créditos suplementares decorrentes de anulação de dotação, e os outros 523.000, aproximadamente, correspondem a remanejamentos, todos executados sem autorização específica do Poder Legislativo Municipal, sendo, por consequência, despesas ilegais. Observando o dispositivo constitucional disposto no artigo 167, inciso 6º, constatamos que é vedado ao Poder Executivo realizar transposição, transferência e remanejamento de recursos sem prévia autorização do Poder Legislativo. E aqui eu transcrevo o artigo mencionado. O gestor, ao praticar remanejamento sem a devida autorização legislativa, já cometeu infração ao artigo 167, inciso 6º da Constituição Federal, podendo também responder por ato de improbidade administrativa nos termos do artigo 10, inciso 11 da Lei 8.429, de 92. Passo agora para a gestão financeira. Da análise da prestação de contas, observamos que o gestor não encaminhou o balanço financeiro, em desobediência ao exigido pela Lei 43/20 pela resolução deste Tribunal de Contas, impedindo a análise da gestão financeira daquela administração. Não há nenhum dado sobre a gestão financeira no exercício 2006. Com relação à gestão patrimonial, o balanço patrimonial apresenta um passivo real descoberto no valor de aproximadamente 1.117.000, o que corresponde a quase 39% do total do ativo daquele município. No ativo financeiro foram registrados na conta sintética devedores diversos, valores referentes à portaria 447 de 2002 da STN, que representam créditos relativos às transferências constitucionais, sendo 214.000 advindos da União e 3.900 aproximadamente oriundos do Estado, conforme zerado em nota explicativa, as folhas 44. Entretanto, não há nos autos documentos comprobatórios a fim de justificar esses lançamentos. Aqui eu passo para uma relação de ativo passivo financeiro.
Com relação ao resultado econômico, houve um déficit de aproximadamente 2 milhões, o que corresponde a quase 29% das variações ativas. Compulsando os autos ainda, identificamos o cancelamento de restos a pagar processados, no montante de R$ 48.339,17. Entende-se por restos a pagar processados como as despesas que já foram realizadas, ou seja, empenhadas e liquidadas, significando que os credores já entregaram o material e ou prestaram o serviço respectivo, estando, portanto, aptos ao pagamento. O poder público municipal não pode, sem qualquer justificativa, cancelar um crédito do qual o fornecedor tem o direito de receber, e tal procedimento configura crime de responsabilidade nos termos do artigo 1º, inciso 5º do Decreto-Lei 201 de 67, além de atentar contra os princípios de administração pública pela prática de ato de ação ou omissão que viola os deveres de honestidade e legalidade, artigo 11 da Lei 8.429 de 92. Passo agora para os limites constitucionais e legais. Com relação às despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, de acordo com os dados que constam na prestação de contas, fizemos os cálculos e encontramos percentual de 27,20% da receita base, percentual acima do limite estabelecido pela Constituição Federal. No entanto, os dados que foram apresentados, os dados apresentados são os mesmos do encontrado no CIOPS, e no CIOP, os dados de ações e serviços públicos de saúde. Para o cálculo, isso é a receita base, certo? Para o cálculo do quanto aplicado, retiramos as informações do anexo 10 dos autos, de forma a montar o demonstrativo, que revelou que o município aplicou o montante de R$ 1.078.000, o que corresponde a 26,05% da receita proveniente dos impostos. Só fazendo uma correção, o valor que bate com aquele que consta do CIOP é o da receita base para poder fazer o cálculo do limite. O limite, o valor que foi aplicado, ele diverge daquele que consta tanto no réu quanto no relatório do CIOP. São valores divergentes. E saliento também que na apuração dos gastos, em razão de as despesas não virem discriminadas, não foi possível realizar análise qualitativa, ou seja, não foi verificada a conformação dos gastos com ensino, como disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, especialmente o disposto nos artigos 70 e 71, sendo uma análise apenas com base na classificação feita pelo próprio gestor. Com relação aos 60% que deve ser aplicado com profissionais de magistério, verificamos o cumprimento, o atingimento de 62,15%, e esses valores também não coincidem com aquele que foi informado no sistema CIOP. Com relação às despesas com saúde, no réu geral, o gestor apresentou o valor de R$ 621.900, como aqueles aplicados em despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde, o que traduz um percentual de 15,03% da receita base de cálculo. Para a verificação desse valor e desse percentual, tivemos como parâmetro as informações exaradas nos anexos 10 e 11 da prestação de contas e encontramos um valor que diverge daquele apresentado pelo gestor, mas que é superior a esse, R$ 629.830, como aquele despendido em ações e serviços públicos de saúde, o que equivale a 15,22%. E aqui também, mais uma vez, alertando que esse valor aplicado, ele diverge do sistema CIOPS e do réu apresentado pelo gestor, do réu geral. E também ressalvando que na apuração desses gastos não foram discriminadas as despesas, então não foi realizada uma análise qualitativa com relação à sua conformação com a Lei Complementar 141 de 2012, que estabelece quais despesas devem ser consideradas como gasto com saúde, especialmente o disposto nos artigos 2, 3 e 4. Ou seja, foi feito um cálculo baseado no que o próprio gestor afirma ser classificação de despesa com saúde, para fins do limite constitucional. Com relação às despesas com pessoal, também, de acordo com os cálculos que realizamos,
demonstra um cumprimento dos limites, tanto do Poder Executivo, quanto do limite total do ente e do Poder Legislativo. Passo agora às razões do voto. Preliminarmente, faço constar que a análise sobre as contas em apreço se ateve aos aspectos relativos à conduta política de planejamento e direção do prefeito municipal, bem como aos principais atos e fatos administrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, não tendo sido apreciados aspectos específicos de gestão. Assim sendo, embora os números apresentados nos balanços contábeis possam indicar que houve ações do ente direcionadas à saúde e manutenção do desenvolvimento do ensino, por exemplo, não podemos vislumbrar a contribuição efetiva da gestão do prefeito quanto ao desenvolvimento e melhoramento dos indicadores sociais nesta área de atuação, como construção de escolas, melhoria na qualidade da educação, etc. Dessa forma, apesar de pelos dados apresentados nos demonstrativos dos autos, o prefeito de Jacuípe tenha cumprido com os limites mínimos de aplicação de recursos em ações de saúde e educação e em gastos com pessoal, observamos a desobediência a vários dispositivos constitucionais e legais nas presentes contas, conforme listado de forma sucinta abaixo. Descumprimento do artigo 7º da Lei 9424 de 1996, por aplicar apenas 56,46% dos recursos totais com Fundef no pagamento da remuneração dos profissionais do magistério do ensino fundamental. Aqui eu acho que eu fiz leitura errada no momento do relatório. 62,15 foi o que ele apresentou na prestação de contas. No cálculo que nós fizemos com relação aos dados que ele apresentou na prestação de contas, esse valor chegou a apenas 56,46%. Descumprimento do artigo 167, inciso 6º da Constituição Federal, por proceder a remanejamento no montante de R$ 523.726, sem a devida autorização legislativa. Não apresentação de justificativa, a frustração de receitas de 44,25% no exercício em referência nesta prestação de contas, ferindo o artigo 53, parágrafo 2º, inciso 2º, e o artigo 58 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Cancelamento de restos a pagar processados no montante de R$ 48.339,17, sem qualquer justificativa, a ausência de documentos comprobatórios que justifiquem os lançamentos de créditos com devedores diversos, no montante de aproximadamente 215 mil advindos da União e 3.900 oriundos do Estado, resultado econômico negativo com um déficit de R$ 2.159.000, correspondente a 28,8% das variações ativas, passivo real descoberto no valor de R$ 1.116.000, que corresponde a 36% aproximadamente do total do ativo do município, déficit orçamentário na ordem de R$ 43.089,71. Além de todas as irregularidades apontadas, não foi possível comprovar a legalidade da gestão financeira daquela administração municipal, devido à ausência do balanço financeiro nos autos, demonstrativo essencial na composição de uma prestação de contas. Mas mais grave que isso, não foi possível verificar a compatibilidade de toda a execução contábil, financeira, orçamentária e patrimonial com a Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada pelo Legislativo Municipal para aquele exercício, já que ela não for enviada no prazo estabelecido, não constou dos autos e nem foi encaminhada quando solicitada através da decisão simples número 007 de 2016. Importante frisar ainda as inúmeras inconsistências contábeis encontradas com dados que divergem entre si a depender do documento-fonte. Assim, as informações prestadas através dos relatórios finais não coincidem com os demonstrativos contábeis desta prestação de contas, revelando que a contabilidade do município não está refletindo os fatos ocorridos no exercício de forma segura e fidedigna. Além do que já fora registrado acima, fatos que influenciam diretamente a aprovação ou rejeição das contas, outras ocorrências de ordem legal e regulamentar foram infringidas pelo gestor, situações passíveis de punição com aplicação de multa nos termos do artigo 48, inciso 2º da Lei 5.604 de 94 e artigo 207, segundo do Regimento Interno, em processo de outra natureza, visto não ser objeto das prestações de contas de governo a sanção por atos de gestão. Assim, não foram enviados os seguintes documentos: relação de repasse do 10º ao Poder Legislativo Municipal, Lei de Diretrizes Orçamentárias, balanço financeiro, inventário geral analítico de bens imóveis, relação de processos licitatórios ocorridos no exercício. Assim sendo, considerando todas as infrações encontradas e demonstradas no relatório, principalmente o descumprimento do parâmetro mínimo aplicado em despesas com profissionais de magistério, a prática de remanejamento sem autorização do Poder Legislativo, o cancelamento de restos a pagar processados sem as devidas justificativas, o não envio do balanço financeiro, a não comprovação da compatibilidade da execução orçamentária com a LDO, bem como as inconsistências contábeis. Ainda, levando em consideração o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa, consoante texto esculpido no artigo 112 do Regimento Interno desta Casa, foi concedido ao gestor de Jacuípe
Jacuípe, através da decisão simples 007 de 2016 e da citação por edital número 8 de 2016, veiculado no Jornal Gazeta de Alagoas, o prazo de 15 dias para que apresentasse manifestação/defesa e os documentos ausentes. No entanto, o mesmo permaneceu inerte, conforme dispõe o despacho zarado pelo setor do protocolo, aduzindo a falta de qualquer manifestação referente ao processo em análise. Dessa forma, senhora presidente e senhores conselheiros, o meu voto, considerando as faltas e as irregularidades levantadas neste relatório, é no sentido de recomendar à Igreja Câmara Municipal a rejeição das contas do senhor Mário Jorge Marques da Silva, então prefeito do município de Jacuípe, no exercício de 2006, e recomendar ao prefeito de Jacuípe que, após